E hoje nós vamos falar sobre psicóloga clínica pode trabalhar na consultoria para empresas? Por que é importante a gente falar desse tema? Nós vamos conversar daqui a pouquinho sobre psicóloga clínica pode trabalhar com consultoria nas empresas, né? Por que é importante falar desse tema? Talvez para algumas colegas isso já seja óbvio, assim, não, claro que pode, nada a ver essa pergunta, né? Por que fazer esse tipo de pergunta, enfim. Mas ainda existem colegas psicólogas que têm essa dúvida. Eu ouço isso, né? Colegas psicólogas com receio de aproveitar as muitas oportunidades que existem hoje nas empresas, ou seja, você prestando serviço para a empresa, não é numa relação de empregada, onde você vai ser contratada via CLT para a empresa, não. Você vai, presta o serviço específico para a empresa por um tempo determinado, né, por um valor determinado. Terminou aquele trabalho, você pode ser recontratada para outros serviços, como isso acontece comigo, né? Às vezes, muitos clientes, isso é muito comum, ele te recontrata para uma outra demanda, para um outro serviço, ou também, né, você pode ir conquistando outros clientes. Esse mesmo cliente, ele te indica para outra empresa, ou então você, a partir, né, dessa experiência tua, você vai podendo prospectar e captar outras empresas clientes. Então, isso é muito comum acontecer, né? Por que eu falo para você que isso é muito comum acontecer? Porque acontece com as minhas alunas, né? Então, eu tenho até depoimentos aí que estão rodando nas minhas redes sociais, aqui no Instagram, está rodando no LinkedIn, está rodando no Facebook, no YouTube também, com depoimentos de alunas e ex-alunas que eram da clínica, né, que atuava na clínica e que hoje está trabalhando também, não abandonou a clínica, você não precisa abandonar a clínica para iniciar com a consultoria, você pode ter como uma atividade nem complementar, pode ser como um plano A também, você vai levar os dois juntos, né? Ou como uma atividade complementar também é possível a atividade da consultoria. E existem, né, assim, falando também o porquê da gente falar desse tema, porque que é importante falar desse tema. Existem muitas oportunidades que estão aí no mercado e que você já sabe dessas oportunidades, outras talvez você ainda não conheça, e que eu vejo que as colegas psicólogas estão perdendo essas oportunidades, talvez por não saber como começar na consultoria, não ter clareza do que é consultoria, não ter um método para poder ajudá-las a começar, desde a prospecção de clientes, né? Como que eu vou prospectar clientes, como que eu vou chegar até as empresas, mas eu não quero vender serviço, como que é isso? Tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje, né? E estão perdendo essas oportunidades por esses receios que têm, ok? E muitas vezes deixando de ganhar mais. Eu tenho alunas que fecharam os primeiros contratos de consultoria cobrando o valor hora de R$ 400. Elas ganham na clínica um valor hora de R$ 120, elas cobram isso, né, R$ 120. Quando vão para a consultoria, elas estão ganhando em torno de R$ 400. O que eu geralmente recomendo, né? Dobra o teu valor da clínica para você iniciar na consultoria. Então, se você cobra R$ 120 a hora por atendimento individual, quando você vai para a consultoria para iniciar, cobra o dobro, cobra, por exemplo, R$ 240. Então, isso geralmente eu dou como recomendação. Então, tem muitas oportunidades. E eu vou dar alguns exemplos aqui, né, de oportunidades que vão te ajudar, tá, a faturar mais em 3 meses, iniciando com segurança na consultoria para empresas.
por que esses 3 meses? Porque tanto a minha experiência me mostrou isso, que foi o tempo que eu precisei para poder realmente começar a prestar serviço para empresas, né, na consultoria. Eu era gestora de RH por 13, quase 14 anos, fui gestora de RH. Há 22 anos eu trabalho como consultora organizacional e quando eu comecei lá na consultoria, desculpa, quando eu comecei na consultoria, foi em torno desse período que eu precisei para poder já ter clientes na consultoria. E aí era algo que eu tinha realmente dúvidas. Eu falei, será que esse tempo é um tempo que eu posso afirmar que é um tempo que as colegas psicólogas vão ter retorno na consultoria? E aí eu, né, trabalhando e trabalhando também com mentorandas, com alunas, né, com outras psicólogas, eu consegui verificar que sim, que esse é um tempo que é possível você já ter retorno com 3 meses na consultoria. Né? Você, com um mês, né, vocês devem estar vendo aí o depoimento da Michele, da psicóloga Michele, que com um mês, em um mês ela fechou 3 contratos de consultoria. Veja, não é nem 3 meses, com menos tempo ela já conseguiu fechar, né? Então, eu acho que é importante, né, a gente falar desse tema, né? Às vezes eu vejo algumas postagens de algumas colegas em grupos do Facebook, por exemplo, né, grupos específicos de psicologia, né, elas se queixando que ganham muito mal, que o repasse do valor quando elas atendem em convênio é muito baixo e que ainda tem que pagar supervisão. Por que não você ter esse plano B, né, de trabalhar também com consultoria? E você que está trabalhando em empresas, né, também, né, hoje o nosso tema aqui está voltado para a psicóloga clínica, mas você também que trabalha em empresas e de repente está querendo começar um plano B, isso é possível, né? Eu tenho alunas que fazem isso também. Então, é importante, né, falarmos desse tema. Então, vamos lá conversar sobre esse tema. O que não vai ser esse tema hoje, né? O que a gente não vai conversar hoje em relação a esse tema, tá? Eu não vou conversar com você aqui, já que psicóloga clínica pode trabalhar com consultoria nas empresas, eu não vou conversar sobre técnicas, especificamente sobre como fazer intervenções em consultoria. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é poder informar, esclarecer você que há oportunidades sim, né? E que oportunidades são essas, né? Saúde mental no trabalho está aí, sendo cada vez mais demandado pelas empresas, e eu vou falar